Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui estamos para mais uma célula virtual. Bem-vindo. Quero lembrar você que toda terça-feira, às 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília, temos a nossa célula virtual. E também na quinta-feira, mesmo horário, temos o nosso estudo bíblico virtual. E claro, no domingo, nosso culto, às 5 horas da tarde, horário de Los Angeles, 9 horas, horário de Brasília. Muito obrigado a todos vocês que nos assistido, tanto nas nossas células como nos estudos bíblicos e também aos nossos cultos. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar antes de darmos início a este estudo. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora estudarmos a Tua Palavra. Abre a Tua Palavra, descortina para nós, Pai. Dá-nos entendimento da Tua revelação e ajuda-nos a aplicar Tua Palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Nós temos falado sobre os dons do Espírito e, na verdade, já avançamos bastante desse assunto, faltam poucos dons para tratarmos. E hoje eu quero tratar de um dom muito importante que também tem gerado alguma controvérsia, que é o dom de cura. Gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo agora. Pegue sua Bíblia e vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 7. Vou ler a partir do versículo 6 para nos dar o contexto. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos então nos ater hoje aqui, como eu disse, ao versículo 9, onde menciona dons de curar. Preste atenção que aqui está no plural. Vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 28 até o 30. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Claro que, como já respondemos antes, nem todos têm todos os dons. Até uma irmã que sempre nos assiste, brincando, outro dia colocou assim num comentário, que as irmãs dela dizem que ela tem todos os dons, tanto os bons como os maus. É óbvio que não há dons maus vindo da parte de Deus, não há dons ruins. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, descendo dos céus para nós. Mas vamos ao nosso dom de cura. Em primeiro lugar, por que necessitamos de cura? O que é que causa a enfermidade? Nós aprendemos pela Bíblia que uma das consequências da queda de Adão, entre muitas outras, foi que nossos corpos se tornaram mortais e sujeitos a enfermidades. Então, a enfermidade, a doença, é resultado da maldição após a queda do homem. Cristo, ao fazer a sua obra redentora na cruz, teria incluído também a cura das nossas enfermidades ou somente a salvação das nossas almas? Esta é uma pergunta importante, porque nós devemos nos lembrar de que o ser humano é composto de 3 partes: a mente, a alma, o espírito e o corpo. Então, uma vez que temos essas 3 dimensões, quando falamos de saúde, esta palavra se refere às 3. Será que Deus estaria interessado apenas em nossa alma, em nosso espírito, para a nossa salvação eterna? Ou Ele está interessado também em nosso bem-estar físico e nosso bem-estar mental? Eu creio que a Bíblia nos afirma claramente que todas estas 3 dimensões fazem parte do propósito de Deus para nós. Se nós olharmos por um lado, a salvação é também uma forma de cura. Inclusive, em muitos textos da Bíblia, as palavras salvação e a palavra salvar e a palavra curar, ou salvação e cura, são a mesma palavra no grego, dando a entender, então, que a salvação ela é abrangente. Ela diz respeito a essas 3 dimensões do ser humano. E, de fato, quando nós lemos em Isaías, capítulo 53, que é uma profecia messiânica, nós encontramos que no sacrifício do Messias estaria incluído tanto
o perdão dos nossos pecados, portanto, a nossa salvação, começar pelo nosso espírito, mas também a cura das nossas enfermidades. Quero ler com você, se você tem sua Bíblia aberta, Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz assim: certamente ele, esse ele aqui se refere ao Messias, a Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós lermos este texto em Isaías, sem considerar a repetição desse mesmo texto no Novo Testamento, nós entenderemos, ou entenderemos, fazendo uma exegese, uma interpretação deste texto, de que aqui se fala tanto do perdão dos pecados, como também das nossas enfermidades. E nesses versículos, especificamente, que eu mencionei, 4 e 5, fala das nossas enfermidades físicas e possivelmente nossas enfermidades mentais também. Esta passagem também se refere à cura espiritual que Cristo nos concedeu, pois Pedro usa esta passagem para referir-se à salvação. Ele diz assim, citando essa passagem, 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esta expressão, por suas chagas fostes sarados, é uma citação de pelas suas pisaduras fomos sarados, de Isaías 53, 4 e 5. Mostrando então que ela também tem uma aplicação espiritual. Diz respeito à nossa salvação. Quando nós fomos salvos, nós somos sarados espiritualmente. A pior enfermidade que existe é a enfermidade do pecado, que só pode ser curada através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Então, Pedro aqui faz uma aplicação desta passagem de Isaías ao aspecto espiritual da nossa salvação. Porém, Mateus cita esta mesma passagem de Isaías 53, versículos 4 e 5, aplicando-a às curas físicas realizadas por Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. E ele meramente com a palavra, ele é Jesus, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então veja que, assim como Pedro faz uma aplicação espiritual à salvação, dessa passagem de Isaías, Mateus a aplica no contexto do ministério de Jesus a cura física. Ora, se Deus nos criou corpo, mente e alma, o espírito, por que ele não estaria interessado no nosso bem-estar em todas as três áreas? Assim como ele quer a nossa salvação eterna, ele também quer a nossa salvação física. Tanto é que no futuro da ressurreição, nós ressuscitaremos com corpos glorificados, que são corpos perfeitos que não estarão mais sujeitos às enfermidades. Então, o nosso corpo faz parte do propósito de Deus de salvação. E aqui diz que Jesus curava as pessoas das suas doenças no cumprimento da profecia de Isaías. Então, eu creio que todos os cristãos concordam que na expiação, no sacrifício de Jesus feito na cruz, Cristo comprou para nós, como diz Wayne Grudem, não só plena libertação do pecado, como também completa libertação da fraqueza física, através de sua obra de redenção. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, é que nós, claro, só teremos a cura completa dos nossos corpos na eternidade, quando ressuscitarmos, pois então ressuscitaremos com corpos que já não estarão mais sujeitos à enfermidade. E nós vemos na Bíblia que homens de Deus morreram de enfermidades. Um deles foi o profeta Eliseu.
Tem um amigo meu que diz assim, você sempre poderá ser curado de todas as enfermidades, menos a última. Interessante, né? Mas na eternidade, após a ressurreição, nós teremos corpos perfeitos, como o corpo de Adão, antes da entrada do pecado do mundo, corpos que não estarão mais sujeitos à enfermidade. Mas no momento nós estamos vivendo neste mundo, afetado pela queda, o mundo que está debaixo de maldição. Jesus removeu a maldição da minha vida e da sua vida na cruz do Calvário, porém nós somos afetados pelo que acontece neste mundo. Agora mesmo estamos vivendo uma pandemia. O mundo inteiro está experimentando momentos muito difíceis com a pandemia do coronavírus e nós vemos pessoas que conhecemos ou amigos de amigos nossos, parentes de amigos nossos sendo afetados por esta enfermidade e muitos deles inclusive falecendo. Jesus não prometeu que ele nos curaria de toda a enfermidade enquanto vivermos aqui na terra. Embora ele tenha o poder de curar todas as doenças, eu creio que ele não cura todos os doentes. Por algum motivo, na sua soberania, ele escolhe não curar alguns. Porém, nós falaremos mais sobre isso na semana que vem. Hoje eu queria me ater mais a este aspecto de fato de que Deus é um Deus que cura. E ele cura em nossos dias. E de acordo com o texto de 1 Coríntios 12, nós aprendemos que existem pessoas que têm, eu vou usar o termo como está no grego, dons de curas. Essa expressão é usada no plural, dons de curas. Provavelmente se refere ao fato de que pessoas têm diferentes manifestações de dons que envolvem curas, ok? Mas, voltando à Bíblia, nós vemos que o ministério de cura continuou também na vida dos apóstolos. E quando lemos a história da igreja também, lemos e constatamos que este dom, vou colocar no singular, embora a Bíblia use no plural, continuou por vários séculos na igreja. Ele foi desaparecendo aos poucos. E um dos motivos, certamente, é por falta de fé. Como eu mencionei na semana passada sobre os dons de milagres, também a falta de fé tem impedido, ao meu ver, a manifestação maior deste dom. As pessoas não têm fé de que possam ter o dom e, portanto, não procuram exercê-lo. As pessoas também não têm fé de que podem ser curadas e, por isso, muitas vezes pedem oração, mas não esperam que Deus vá curar, esperam que o remédio vai fazer um efeito. E eu não sou contra remédios, sobre isso também falaremos na semana que vem. Mas elas não têm fé de que Deus pode fazer uma intervenção direta no seu corpo e curá-los, como ele também pode usar alguém que tem o dom de cura para orar pela pessoa e esta pessoa então ser curada. Amém? E quais são os propósitos do dom de cura? Vou citar o Wayne Grudem, que é esse teólogo batista que tem sido nosso companheiro de aventuras, como eu digo. Ele diz assim como outros dons espirituais, a cura tem vários propósitos. Com certeza serve como um sinal para autenticar a mensagem do Evangelho e mostra que é chegado o reino de Deus. Depois, a cura também traz conforto e saúde aos doentes e assim demonstra o atributo divino de misericórdia para com os que sofrem. Em terceiro lugar, a cura capacita as pessoas para o serviço, ao remover impedimentos ao ministério. Em quarto lugar, a cura provê oportunidade para que Deus seja glorificado à medida que as pessoas veem provas materiais de seu amor, bondade, poder, sabedoria e presença. Muitas pessoas, inclusive, têm se convertido a Jesus Cristo por causa de operação de cura em suas vidas ou na vida de um ente querido. Essa pessoa estava com um diagnóstico médico dizendo: esta doença não tem cura, você não vai sair desta. E aí a pessoa, do desespero, recorre a Deus, e Deus usa alguém para orar por ela, e ela é curada, ou o seu parente querido é curado, e muitas vezes o que acontece é que não só a pessoa, como toda a família se converte, por causa da operação sobrenatural de Deus. Tenho visto isso muitas vezes, sei de muitos casos em que Deus usou a cura para que pessoas fossem salvas. É óbvio que uma pessoa pode ser curada e não ser salva, mas no ministério de Jesus nós vemos que muitos foram curados. Tá? Em alguns lugares traziam os doentes, e ele curava todos os doentes, mas nem todos se tornaram seguidores dele.
Nem todos foram após ele, nem todos fizeram como aquele cego de Jericó que seguira Jesus, ou como aquele homem que ele libertou dos demônios lá em Genezaré, ou Jezaré, e que foram curados, né? Então, nem todos foram atrás de Jesus, nem todos se tornaram seus seguidores. E é claro que também nos dias de hoje muitas pessoas são curadas, mas não se tornam seguidoras de Jesus. Mas muitos têm se convertido por causa da operação do dom de curas em sua vida ou na vida de alguém que lhe é querido. E eu quero explorar com você este dom, responder algumas perguntas. Próxima semana nós vamos responder. O que dizer do uso de remédios? Será que podemos e devemos usar remédios, uma vez que Deus cura? Será que podemos ver no Novo Testamento alguns dos métodos que Deus emprega na cura? Como orar por cura? E a pergunta que fica na mente de muitas pessoas, que eu já citei também: será que Deus sempre cura? Todas as vezes que oramos por alguém, esta pessoa será curada? Mesmo quando alguém tem o dom de curas e ora por alguém, isso significa necessariamente que aquele por quem se ora será curado? Vamos ver tudo isso à luz da Bíblia, especialmente à luz do Novo Testamento, na semana que vem. O ministério de Jesus foi um ministério marcado por curas. Já citei alguns exemplos aqui. E se você olhar, por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, também versículos 32 a 34, você vai ver a presença da cura no ministério de Jesus. Quando Jesus mandou os 12, mais tarde ele enviou os 70, ele também lhes disse para eles curarem os enfermos. Isso se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2, e também em Lucas, capítulo 10, versículo 9. E o livro de Atos contém numerosos relatos do dom de cura. Em Atos 3, em Atos 5, 12 a 16, Atos 8, 5 a 8, Atos 19, 11 a 12, e obviamente os textos que lemos em 1 Coríntios, que também mencionam os dons de cura. Vamos considerar a natureza da cura. Conforme nós já dissemos, no Novo Testamento, no texto de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos um plural duplo: dons de curas. E isto, obviamente, se refere a diferentes formas de cura, incluindo curas, possivelmente, de enfermidade física, enfermidade espiritual e todas as formas de enfermidade mental. Em alguns casos, Deus cura a pessoa de uma enfermidade mental e logo em seguida a gente vê os resultados também em seu corpo e também em sua alma. É o caso, por exemplo, das pessoas que acabam se convertendo e tendo uma vida muito melhor, muito mais saudável depois. Mas o contrário também acontece. Deus cura uma pessoa espiritualmente, não é? A cura espiritual, e aquela pessoa acaba sendo curada também mentalmente e também fisicamente. Então, é um dom, ou um grupo de dons, uma vez que são dons no plural, que se refere a todos os aspectos da nossa pessoalidade, não é? Nosso aspecto mental, aspecto espiritual e aspecto físico. Agora, estes dons também estão identificados com fé. A pessoa que recebe o dom deve ter fé, tanto em Deus como nos agentes humanos que Deus usa. Não fé no sentido de que deve crer a pessoa que é usada por Deus, da mesma forma que ele crê em Deus, mas crer que aquela pessoa está sendo usada por Deus ou pode ser usada por Deus para a operação da cura. É interessante que muitas vezes, quando Jesus ia curar alguém, qual a pergunta que ele lhe fazia? O que você quer que eu lhe faça? Jesus não sabia? Sim, mas ele queria despertar a fé daquela pessoa que desejava a cura. Em outras ocasiões, ele fazia uma pergunta diferente. Ele sabia que a pessoa precisava de cura e ele perguntava: você crê? Você crê? Mais uma vez, para despertar na pessoa aquela fé verdadeira,
crença em que Jesus era capaz de curar. E assim muitas vezes é nos dias de hoje. Eu falei na semana passada que pessoas às vezes querem milagres, mas elas não creem em milagres. Elas esperam que os outros creiam por elas. Da mesma maneira, as pessoas muitas vezes querem curas, mas elas não creem pode ser curadas. Elas querem que aquele que ora que creia por elas. Eu creio que isso algumas vezes funciona, mas nem sempre. Normalmente o que Deus espera é a fé da pessoa que necessita a cura. Deus pode curar soberanamente, sobrenaturalmente, sem até a fé daquela pessoa? Claro, Deus é soberano. Mas normalmente ele espera que a pessoa que deseja o milagre, que deseja a cura, exerça a fé nele. E então ele responde e ele é glorificado. Eu creio que Deus é muito mais glorificado neste caso do que quando ele simplesmente cura. A pessoa não precisou exercer fé, a pessoa não precisou, de certo modo, ter essa convicção de que Deus poderia curar. Então ela muitas vezes aceita aquele milagre como sendo algo natural. E ela não dá a devida glória a Deus. Por isso eu creio que Deus é muito mais glorificado quando a pessoa exerce a fé, porque a pessoa reconhece e ela dá glória a Deus pela sua cura. E nós já vimos que um dos propósitos dos dons é glorificar a Deus. É a edificação da igreja, é a autenticação da mensagem do evangelho, mas é sobretudo glorificar a Deus. Também aqueles que exercem os dons de cura devem se lembrar disso, de que eles são apenas instrumentos. E o propósito do uso dos dons é a glória de Deus, através dessas pessoas. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 16, nos ajuda a entender a operação deste dom. E lá nós vemos que, normalmente, deve partir da pessoa que precisa da cura a iniciativa de procurar alguém que cure por ela. Vamos ler o texto para a gente se situar. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que diz: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Está entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então veja os passos aqui. A iniciativa é tomada por aquela pessoa que está enferma. É o enfermo que deve buscar tomar a iniciativa. Quem é chamado? Os presbíteros da igreja. Na maioria das igrejas hoje, os presbíteros seriam os pastores. Há igrejas que dividem seus oficiais entre pastores e presbíteros, diferenciando-os, mas no entendimento bíblico, conforme nós já falamos anteriormente, presbítero, pastor e bispo são diferentes termos para a mesma função. Então eles devem chamar os presbíteros, o doente deve chamar os presbíteros da igreja, e eles orarão por essa pessoa e diz aqui o texto que deve ungir com óleo em nome do Senhor. O óleo, o azeite, é um símbolo do Espírito Santo. E era muito comum nos tempos bíblicos a unção de pessoas para diversos propósitos. Os sacerdotes, por exemplo, eram ungidos com óleo. Os reis de Israel eram ungidos com óleo. E também no Novo Testamento nós vemos a cura de enfermos sendo feita através da unção com óleo e oração. Por exemplo, quando Jesus mandou seus discípulos em Marcos, para que eles curassem os enfermos, ele lhes disse para que eles os ungissem com óleo. Nem sempre é necessário unção com óleo para que uma pessoa seja curada, mas é o que Tiago está dizendo, porque no contexto das igrejas às quais Tiago escreveu, se utilizava o óleo. O óleo, como disse, é um símbolo do Espírito Santo e é também um símbolo de cura, porque toda cura, em última instância, vem de Deus. Mesmo aquela cura que é feita através da intermediação de médicos, ainda assim ela vem de Deus. E aqui diz então que a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido os pecados, ele será perdoado.
E aí ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É interessante esta palavra, confessar os pecados uns aos outros. Aqui não se trata de confissão auricular ao padre, ao sacerdote ou ao pastor. Não, confessar uns aos outros. Se eu pequei contra você, eu devo confessar a você. Se você pecou contra mim, você deve confessar a mim. E devemos nos perdoar mutuamente. E ele diz que uma vez confessando uns aos outros, nós devemos, então, orar uns pelos outros para sermos curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, veja bem, aqui nós temos um modelo de como pode ser feita a oração para alguém que está enfermo e esta pessoa ser curada. Deus sempre opera de acordo com esse padrão? Não, Deus não está limitado. Deus não está dentro de uma caixinha e ele só opera deste ou daquele jeito, desta ou daquela maneira. Deus, como eu disse antes, ele é soberano. Ele opera como quer. No caso de Paulo, por exemplo, pessoas levavam lenços de Paulo para os enfermos e estes eram curados. Houve ocasião em que pessoas enfermas eram colocadas por onde Pedro ia passar e a própria sombra de Pedro, quando ele passava por ali, era suficiente para que aquelas pessoas fossem curadas. Será que se alguém passar, colocar alguém e eu passar e a minha sombra curará alguém? Eu não sei. Se Deus quiser usar a minha sombra para curar alguém, ele usará. Se Deus quiser usar o meu lenço para curar alguém, ele usa. Deus é poderoso e é todo poderoso e é soberano e ele usa os meios que ele quiser. Então nós não podemos limitar Deus dizendo que ele só cura se for dessa maneira ou se for daquela. Nós temos alguns princípios, como nós vimos. Ele normalmente cura quando a pessoa exerce fé, embora ele não necessariamente dependa sempre da fé da pessoa para curar. Mas esse é normalmente o princípio que nós encontramos. Também o princípio da pessoa que está enferma procurar alguém que possa orar por ela para ela ser curada. Porém, a maneira como Deus opera pode variar completamente. Algumas vezes Jesus curou pessoas tocando nelas. Outras vezes Jesus curou pessoas, estas pessoas tocando em Jesus. Outras vezes Jesus curou pessoas apenas com a palavra. Lembra daquele centurião que se aproximou de Jesus porque seu servo, seu criado, que ele gostava muito, estava enfermo. E Jesus falou, tá bem, eu vou lá para curar. Ele falou, não, eu não preciso que o senhor vá lá, eu não sou nem digno de que tu entres na minha casa. Mas diz uma só palavra, o meu servo será curado. E Jesus falou, uau, nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. E ele falou, pode ir para sua casa que ele está curado. E quando ele chegou lá, os que estavam ali disseram que o criado, o rapaz, tinha ficado curado em determinada hora e ele se deu conta que era a mesma hora que Jesus tinha dito aquela palavra. Então, Jesus não precisava ir lá fisicamente para curar, embora na maioria das curas que ele operou, ele tocasse nas pessoas, não é? E também houve ocasião que Jesus simplesmente colocou a mão sobre a pessoa e a pessoa foi curada. Houve ocasião que Jesus cuspiu na terra, pegou a terra com a saliva, fez uma lamazinha, um lodozinho lá, um barro, colocou nos olhos da pessoa e perguntou, está vendo? Aí ele veio, estou vendo homens como se fossem árvores, eu não estou vendo muito bem. Aí Jesus tocou de novo. Então, cada hora Jesus usa um sistema diferente, a mesma coisa como eu citei com o apóstolo Paulo. Não era toda vez que Paulo mandava lenço e a pessoa era curada. Não era toda vez que a sombra de Pedro curava, mas houve ocasiões em que Deus usou estes meios. Então nós não devemos e não podemos limitar a Deus. Ele é soberano e ele opera como quer. Amém? Deus nos abençoe e que possamos crer no Deus de milagres, no Deus que cura a nossa alma, nosso espírito, nos garante a vida eterna, mas o Deus que cura também o nosso corpo, o Deus que cura também a nossa. Semana que vem continuaremos estudando, então, como já disse, sobre o dom de cura. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te conserve com saúde. Mas se você está enfermo, busca Deus, que tem o poder de curar todas as enfermidades. E eu quero, inclusive, orar agora para aqueles que estão enfermos. Temos recebido muitos pedidos de pessoas que ou estão com coronavírus, ou tem alguém na família com coronavírus ou Covid-19. E eu gostaria de orar, mas também por outros enfermos. Senhor, neste momento, nós oramos a Ti, porque cremos que Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura toda enfermidade. Tu és o Deus que quebra as cadeias da enfermidade sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, por todos aqueles cujos pedidos têm chegado até nós para a cura
muitos queridos nossos, irmãos queridos, pastores que conhecemos, e também seu pastor Ofir, que eu quero mencionar por nome nesta noite, ele e sua esposa Geusa, que estão ambos no hospital com Covid-19 lá no Brasil. Estende a tua mão agora sobre eles para curá-los. Da mesma maneira, estende a tua mão sobre todos que estão com a Covid-19, com o coronavírus, e cura-os pelo teu poder, pelo poder do sacrifício de Jesus que foi feito lá na cruz e que, de acordo com Isaías 53 e de acordo com Mateus, também implica na nossa cura. Pai, eu oro também pelo Senhor Paulo, que está com problema de câncer da próstata. Estende a tua mão para ele agora, para curá-lo. E da mesma maneira, Senhor, cura também todos aqueles enfermos cujos pedidos têm chegado até nós, através deles mesmos, ou através de familiares e amigos queridos deles. Ó Deus, cura os enfermos, toca com teu poder de cura, levanta-os do leito da enfermidade e glorifica-te nas suas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu disse que a pior enfermidade de todas é o pecado. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você ainda não foi curado do pecado. Eu não deixei de ser pecador ao aceitar Jesus, mas uma coisa assim, o pecado não domina mais sobre mim. Ou seja, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Por quê? Porque agora sou de Cristo. Se você ainda não recebeu a Jesus, faça comigo esta oração agora. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e reconheço que tu morreste por mim para que eu fosse sarado dessa enfermidade que é o pecado. Perdoe, Senhor, todos os meus pecados. Purifica-me de todos eles, pelo poder do teu sangue, vertido na cruz. E recebe-me na tua família, como membro da tua família e como ovelha do teu pastoreio, a partir desta data. Em teu nome, Jesus, eu oro agradecido. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e te fortaleça na fé, que você possa crescer a cada dia na fé do Senhor Jesus Cristo. E agora eu gostaria de orar com todos para encerrarmos. Pai, obrigado por cada pessoa, cada família que está nos assistindo nesta noite, que está ouvindo a tua palavra, Senhor, conforme ela está sendo divulgada aqui neste lugar, neste canal. Te pedimos, ó Deus, que tu abençoes cada família, que supras todas as necessidades físicas, materiais, financeiras, de trabalho. Abre as portas que precisam ser abertas e abençoa a todos, suprindo todas as suas necessidades, Pai, dando-lhes tua graça e fortalecendo-os também na fé em Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos na quinta-feira, se Deus quiser, mesmo horário, 7h30 de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. Nosso estudo bíblico virtual. E depois no domingo, 5 horas, horário de Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília, o nosso culto. Deus te abençoe ricamente. Lembrando ainda que também agora já estamos em podcasts, várias plataformas, inclusive Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e muitos outros. E estaremos acrescentando mais alguns ao longo dos próximos dias. Quando você não puder assistir o vídeo, ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia. Então eu encorajo você também a ouvir os nossos podcasts. Muito obrigado. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que
Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Tens o meu